TV Mais canal 17.1 HD. Olá, muito boa noite. Está começando o programa Provocações. Essa noite nós recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Ulisses Hernandes, cirurgião plástico. Seja bem-vindo ao programa Provocações desta noite. Boa noite, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre dicas de segurança para quem precisa, para quem pretende fazer o procedimento cirúrgico, fazer uma cirurgia plástica. E, Dr. Ulisses, para a gente começar, saiu uma matéria no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde cita que o Brasil lidera o ranking do número de cirurgias plásticas em adolescentes. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos começar falando de adolescentes e jovens. Eles citam os jovens até 30 anos de idade. No seu caso, o senhor também faz bastante procedimentos cirúrgicos de cirurgias plásticas com essa faixa etária, até de 16 até 30 anos de idade? Sim, essa é uma faixa etária que tem muita procura de procedimentos, né? Porque a população, de certa forma, também já tem filho e tem todo um desenvolvimento precoce, né? Então, a gente consegue fazer várias cirurgias nessa faixa de idade, entre 16 e 30 anos. E quando fala dessas cirurgias, quais são as mais procuradas quando procura o senhor? Assim, o Brasil sempre vai ser uma referência em cirurgia plástica, tá? E as cirurgias mais procuradas são as próteses de mama, né? A lipoaspiração, que sempre está associada a algum outro procedimento, ou a lipoaspiração pura e simplesmente. A cirurgia do abdômen, a cirurgia de orelha de abano, tá? Algum ajuste na face. Hoje em dia, o cirurgião plástico está dominando muito as pequenas correções no rosto com materiais biodegradáveis, né? E a gente tem muito disso hoje para se fazer no consultório também, tá? Mas em termos de cirurgias, mais procuradas são a prótese, a cirurgia do abdômen, a lipoaspiração, a redução da mama. No caso, são mais por questões estéticas, não só pessoas... Não, assim, existe de toda modalidade, sim, entendeu? Eu sempre encaro a cirurgia plástica como uma cirurgia já reparadora. Se a pessoa está vindo fazer algum ajuste, é porque ela está desconfortável com alguma coisa que não está bem, entendeu? Com ela. Então, a gente tem muita cirurgia que a paciente vem realmente, que tem uma mama muito grande, ou tem uma mama muito flácida, ou tem a gordura que está mal localizada, entendeu? Ou tem a mama muito pequena. E aí a gente vai oferecendo essas alternativas de reparação, entendeu? Certo, doutor Ulisses, inclusive nessa pesquisa que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, diz que essa faixa etária, elas são, na maioria das vezes, induzidas por mídias sociais. Isso é uma realidade atual? Que isso é um lado negativo? Que é visto por um lado negativo? De certa forma, sim. A minha análise hoje é que existe uma preocupação muito intensa com esse perfeccionismo do corpo, entendeu? E se a gente for analisar de maneira fria, o corpo da gente, uma metade do corpo não é igual a outra metade. E as pessoas querem ficar perfeitas. Isso, a sociedade, de uma certa forma, está doente em relação a isso, entendeu? É uma obsessão. É uma obsessão, é uma procura, e é um estereótipo que geralmente não existe, entendeu? Não existe pessoas perfeitas, não existe corpo perfeito. E quando ele existe, é à custa de muitas coisas que não são naturais da nossa conduta diária, entendeu? Ou a pessoa está fazendo uma dieta muito restritiva, ou está fazendo exercício físico de uma maneira exagerada, entendeu? Para adquirir um corpo que ela às vezes não consegue ficar 6 meses com aquele corpo que ela está sustentando aquele dia. E já está querendo trocar. Exatamente. Por um perfeito, entre aspas. Exatamente. E a cirurgia, a gente tem que pensar que a cirurgia é uma coisa que tem inúmeras variáveis, tá? Então você opera uma mama de uma paciente, você faz uma cirurgia de um lado, faz outra cirurgia do outro lado, porque as mamas são diferentes.
entendeu? A flacidez é diferente, o tamanho, a pele, tudo é diferente. Cada caso vai ser de uma maneira diferente. Na mesma pessoa. É como as cirurgias de orelha ou os problemas que a gente tem com cicatriz, entendeu? A paciente apresentou um queloide. Às vezes ela tem queloide de um lado de uma orelha e não tem do outro. Às vezes ela tem um problema na metade de uma cicatriz e não tem na outra metade. E é o mesmo corpo, entendeu? Então isso é uma coisa que a pessoa, hoje em dia, com essa procura extenuante por perfeição, as pessoas passam por cima disso, entendeu? E é dever do médico cirurgião plástico que tem consciência daquilo que ele faz na profissão dele, orientar a paciente para que isso pode acontecer em qualquer procedimento que ela está fazendo. Aí entra a questão que nós queremos discutir hoje aqui, debater aqui no programa Provocações, a segurança. Exatamente. Qual é o procedimento inicial para o paciente quando ele vai decidir? Porque como nós dissemos aí na notícia que foi divulgada, a mídia social ela influencia bastante. Nós temos o Instagram, que as pessoas querem se mostrar muito perfeitas nas fotos, né? A maneira que elas querem ser vistas, porque elas precisam de seguidores, precisam ser curtidas, né? Precisam de likes. Então elas pagam um preço muito grande e ficam o tempo todo analisando as redes sociais, o corpo perfeito de uma, o corpo perfeito de outra pessoa, né? Mas não, se esquece desse primeiro passo, que é a segurança. Qual é a orientação, doutor Ulisses, para quem está nos acompanhando agora e já está com a intenção de fazer uma cirurgia plástica? Então, assim, o primeiro passo, e até uma coisa que a Sociedade de Cirurgia Plástica vem batendo em cima e divulgando bastante, é procurar um profissional que é realmente habilitado para fazer o procedimento que você quer, tá? Um cirurgião plástico, para começar a fazer uma cirurgia de maneira autônoma, sozinho, ele tem que, no mínimo, estudar durante 11 anos de medicina. No mínimo. No mínimo 11 anos. Para depois fazer a especialização. Não, com 11 anos, ele já pode começar a fazer. Ele está especializado se ele passou por todas as provas de teste que ele tem durante essa formação. 11 anos. São 11 anos. Existe a faculdade, existe uma formação em cirurgia geral e uma formação em cirurgia plástica, e todas essas etapas exigem uma prova para você conseguir o título de especialista, e você precisa da prova tanto para entrar como para sair. Existe muita gente que entra, mas não consegue a prova de título. Para terminar. Para finalizar. Então, tudo isso conta, entendeu? Então, a primeira coisa, um profissional que esteja habilitado a fazer o procedimento. Ótimo. Segunda coisa que eu acho que hoje em dia está sendo muito negligenciado, a consulta médica. É nesta hora que você vai ter ideia daquilo que você vai fazer e o que tudo aquilo vai dimensionar para você. Os riscos, as possibilidades de êxito, toda a orientação que o médico vai dar quanto à cirurgia que a paciente realmente vai passar, como que isso vai evoluir, entendeu? Então a consulta, e é neste momento também que o médico vai ter ideia do que ele vai ter que fazer para aquela paciente ou não, entendeu? E solicitar os exames para ver o que tem. Essa é a primeira parte. Depois dessa parte da consulta clínica, que é onde você já vai ter um perfil daquela paciente, essa paciente pode fazer uma cirurgia de mama, essa paciente pode fazer uma cirurgia de mama com lipoaspiração, é nessa primeira etapa que você vai começar a ter uma ideia do perfil dessa paciente, tá? Porque tem muita gente que chega no consultório e às vezes não tem perfil, tanto psicológico como físico. Não adianta ela só querer fazer a cirurgia. Existe a cirurgia que vai ser adequada para ela ou não. Entendeu? E ela pode sair de lá com um não. Exatamente. E eu acho que nessa hora, exatamente, porque existe hoje o paciente que induz o médico a fazer uma coisa que não está dentro daquilo, entendeu? Ah, doutor, mas eu quero, mas eu não sei o que, se não fizer aqui eu vou fazer com outro. E é nessa hora que o cirurgião, que tem consciência, vai parar e falar, não, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou. E aí já é o que? É segurança do procedimento. É nessa hora que o médico que tem 11 anos de estudo tem que discutir com a paciente dele o que é melhor para ela ou não, entendeu? Então, exame físico, passamos a parte de exame físico, determinamos a cirurgia que realmente ela está proposta a fazer, que ela pode fazer, aí exames clínicos de sangue, de urina, do coração,
os ultrassons que foi necessário para diminuir o risco do procedimento que ela está desejando fazer. Então, tudo isso vai ter que ser analisado antes pelo médico. Eu costumo falar que você vai passar pela análise do cirurgião plástico, de um cardiologista e do anestesista. Eu falo para minhas pacientes sempre, dos 3, eu sou o mais chato, entendeu? Não adianta o cardiologista falar que você pode operar, que o seu risco cirúrgico é baixo, o anestesista, se chegou lá, não está do jeito que eu quero, para. Para porque a cirurgia não tem urgência, entendeu? E você faz uma cirurgia numa paciente e a paciente apresenta qualquer problema, você vai conseguir só reparar alguma coisa. Então você tem a chance de evitar isso, vamos ver o que está acontecendo para depois ir para os procedimentos. A minha ideia, quando a paciente está no meu consultório, é a gente pensar numa cirurgia que vai dar 100% certo, sempre, tá? Arriscar o mínimo possível, para não ter problema. O negócio é fazer sem problema. Não ser só por aquele impulso do momento. Eu quero satisfazer uma vontade, mas essa vontade pode colocar a sua vida em risco. Exato. Eu quero pôr prótese, eu quero pôr prótese na bunda, no peito, eu quero limpar. Não, calma. Aí começa a entrar todos os parâmetros que a gente tem. Cada tipo de cirurgia. Exatamente. Então a gente sabe o quê? Uma cirurgia plástica, para ela ser segura, ela tem que acontecer em até 4 horas. Em até 4 horas. Você tem isso um procedimento, no caso, é só prótese? Não, assim, você vai pensar no todo da paciente. Entendi. Então ela quer fazer uma cirurgia. 4 horas você tem uma luz verde acesa. 5 horas você tem uma luz amarela. 6 horas para frente é uma luz vermelha. Só que se o paciente tiver um perfil, tiver exame clínico, tiver uma série de coisas, ele vai abonando esses riscos também. E você pode estender um pouco mais a cirurgia. E depende das associações que você vai fazer. Você vai fazer sempre que você associa as cirurgias, ela se torna mais perigosa, tá? E dependendo do que você está associando, mais perigosa ainda, entendeu? Então eu vou pôr uma prótese e vou fazer uma lipo. É mais perigoso que só colocar a prótese? Com certeza, tá? Só que estes riscos, quando eles são examinados de maneira criteriosa, eu falo que são riscos muito baixos, entendeu? Evita. Exato. Doutor, mas se eu for fazer uma cirurgia, tem risco? Tem risco. Você pega um carro e sai de Sapezal e vem até Tangará da Serra, tem risco? Tem um risco. Mesmo que seu carro esteja todo equipado. Exatamente. O que eu costumo falar para minha paciente é o seguinte: quando você pega o seu carro e faz uma viagem de 200, 300, 400 quilômetros, você não manda ele fazer uma revisão lá na hora. A gente está fazendo revisão de tudo. E estamos num ambiente seguro, isso é outra coisa. Tá? Não estamos entrando na estrada tudo emburacado, sem fazer revisão no carro. A gente está indo para um hospital que tem UTI. E tem que estar todo equipado. Exatamente, você vai ter retaguarda. Você não está lá sozinho, você está com o médico cirurgião, você está com o anestesista, você tem todo um corpo clínico do hospital que está trabalhando lá dentro. E isso é importante o paciente saber, que até o ambiente que ele vai entrar para a cirurgia tem necessidade de ter UTI? No local que na grande maioria dos procedimentos, quando a gente fala em procedimento de 4 horas, de 3 horas, dependendo do tamanho da lesão que você vai provocar, sempre hospital com UTI. Porque se você tiver qualquer coisinha, vai para UTI, entendeu? É muito difícil acontecer, tá? Eu nunca tive uma paciente que tive que ir para UTI, mas eu sempre opero em hospital com UTI. Tem UTI. Exatamente. Mas é uma cirurgia pequena, aí você vai ter que avaliar o risco. Vai fazer uma orelha de abano, vai fazer uma pálpebra, uma anestesia local, pouquinha coisa. Mas sempre você vai fazer avaliação clínica e avaliação sangue, cardiologista, você vai ter que ver o perfil dessa paciente, entendeu? Tá certo, doutor Ulisses. Daqui a pouquinho a gente volta, então, continuando aqui com esse assunto, a gente vai até abordar sobre essa questão de pessoas que fazem cirurgias plásticas em consultórios, em locais inapropriados. O programa Provocações é para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos e continuamos aqui o bate-papo com o cirurgião plástico, doutor Ulisses Hernandes.
Olá, você que está ligadinho na nossa programação da TV Mais, canal 17.1 em HD. Eu sou Misael Galvão e estou esperando você no nosso encontro marcado todos os dias, 12h30 de segunda a sexta. E o nosso programa popular sempre está recheado de boas notícias para te ajudar no dia a dia, aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. E você pode participar do nosso programa popular através do nosso Zap Popular, o 99677-5377, esse número que está na sua tela. Mande para cá a sua reclamação, participe do programa popular. É para isso que o programa popular está no ar. Quer vender mais e dar um up no seu negócio? A mais completa loja de capas e acessórios para celular de Mato Grosso, Ari Capas. Aqui você encontra variedade de produtos, capas para iPhone, smartphone, tablet, iPad, tudo no atacado e no varejo. Agora, a economia está ao seu lado e os preços cabem no seu bolso. Temos lâmpadas com câmera Wi-Fi, sons Bluetooth, JBL, rádio relógio, fones de ouvido, cabos, carregadores, lente adicional para celular, controles Xbox, suportes para carro e bateria externa. Despachamos para todo o Mato Grosso. Invista em sua loja. Faça um bom negócio. Atendimento e orçamento, mande um WhatsApp para 65999308138 ou venha até o Box 509, piso superior no Shopping Popular. O programa Provocações está de volta e continuamos aqui o bate-papo de hoje sobre segurança para quem pretende fazer cirurgias plásticas. Doutor Ulisses, tem uma notícia que saiu do Conselho Federal de Medicina que fala que proíbe, né, a autopromoção do médico, principalmente nas redes sociais, nas mídias, que nós não poderíamos deixar de citar que foi um dos casos que aconteceu com o Dr. Bumbum. As pessoas procuravam muito porque ele era famoso na internet, até pessoas que fizeram cirurgias com ele indicavam, então assim, pela popularização dele, né? Então isso é um risco muito grande, não só pelo caso dele, porque existem outros casos que também aconteceram, da pessoa ser induzida pela propaganda na internet, pela autopromoção do médico, né? Isso, então, o CRM realmente ele tem uma série de regras e com a classe médica ele é extremamente exigente, entendeu? Se a gente for olhar as outras sociedades é uma coisa bem mais tranquila, mas a parte médica, o CRM, ele cuida muito disso, entendeu? Para a gente não ter esse tipo de problema. Então lá nos sites, no Instagram, no Facebook, você tem uma série de regras para seguir e eles estão sempre monitorando tudo isso. Isso é bom. Entendeu? Porque o CRM, ele tem uma função de proteger a população. Tem muita gente que acha que o CRM trabalha para o médico, mas não, o CRM, a função dele é proteger a população, entendeu? Então, ele tem essa conduta sempre muito rigorosa, tá? E, infelizmente, a gente tem esses casos que acabam escapando, entendeu? A paciente está procurando um resultado a todo custo e o médico se predispõe a vender esse sonho para a paciente. Uma coisa que é praticamente impossível, mas ela quer, ele vende, entendeu? Só que aí a gente tem esse tipo de complicação. Não que a gente não possa ter complicações nos procedimentos que a gente vai executar, mas a chance disso acontecer se torna muito insignificante se você seguir todo o protocolo de segurança, de produtos autorizados ou não, áreas que você pode fazer ou não, técnica, volume, tudo, entendeu? Então, pensando nessa parte do Dr. Bumbum, foi negligenciado vários aspectos nesse procedimento, entendeu? E é isso que traz a consequência. Infelizmente. Por quê? Porque se exagerou num procedimento, aquilo está fora de uma conduta normal e autorizada. Ah, mas deu certo com um monte de gente, mas deu certo com outro tanto que
que deu problema, entendeu? E alguns teve sequelas que muitas vezes não veio à tona. É o que eu costumo falar. Então, às vezes a mulher lá tem um bumbum já bonito e por conta dessa massificação do perfeito, vai atrás de um procedimento fora da rotina ou fora dos padrões de segurança, e se ela tiver uma consequência com isso, ou alguma coisa que saia fora do controle, ela vai ter uma sequela cicatricial que nunca mais vai ser reparada, por mais que se faça. Ou seja, aquilo que poderia ser um pouco melhor, exatamente, perfeito. Então, o bom, o ótimo é inimigo do bom, tá? Então, tá bom, tá bonito, não mexe. Vai devagar, senão você acaba estragando tudo e não tem como trocar a peça. A gente não está mexendo com máquina. Ah, ficou ruim, tira e põe outro. Não dá. Não tem como. É a mesma coisa da cirurgia. Você vai fazer uma cicatriz. A paciente tem que ter consciência daquela cicatriz que ela vai ter, que pode se tornar imperceptível ou não. A cicatriz, ela é permanente. A diferença é a percepção. Ah, doutor, mas minha amiga fez, não dá nem para ver. Mérito da genética dela e do cirurgião que cuidou dela e do pós-operatório dela, tá? Ah, mas então isso aí cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Ou seja, doutor, hoje o que o doutor Ulisses está deixando bem claro aqui para nós, que a segurança em primeiro lugar. Sempre. Depois a autorrealização, né? Exatamente. Porque essa procura tanto por cirurgia é porque é uma exigência que você muitas vezes está querendo ficar perfeita para quem nem importa com você. Está sendo massificado, entendeu? Porque se eu não for perfeita, eu não vou ser bem vista na sociedade, muitas vezes por pessoas que nem importam por você. Exatamente. Né? Ela quer agradar pessoas que não conhecem. Exatamente. Isso aí é uma outra coisa que durante a consulta clínica, a primeira consulta, a gente analisa. Psicológico. Exatamente. Ela tem que ter condição física e psicológica. E existe uma série de distúrbios psicológicos que a gente pode detectar já durante a consulta. E aí essa paciente já perdeu a vez até ela conseguir resolver esse problema. Porque senão a cirurgia plástica vira a válvula de escape dela. Isso, entendeu? Porque às vezes ela vê uma pessoa, uma famosa, né? E ela não tem a mesma estrutura física que daquela famosa. Entendeu? A cirurgia não saiu como ela esperava. É uma decepção pós-operatória, porque não ficou perfeita. Claro que não vai ficar, porque a estrutura óssea de uma pessoa não é igual da outra. O formato nasceu de uma forma e quer ficar igual a outra. Metade do nosso corpo já tem uma diferença para a outra metade, é no mesmo indivíduo, entendeu? Então é muito difícil. E existe essa massificação do perfeito, entendeu? E é em todo local. É na mídia social, nos programas mesmo de televisão, às vezes você vê os programas de auditório, é só gente que está ali, né? E é o que eu falo, isso aí às vezes é uma coisa conseguida de maneira artificial, entendeu? A pessoa para de usar uma série de coisas que ela está usando para chegar naquele objetivo, ela desmonta tudinho em prazo de 60, 90 dias, entendeu? E tem muitas pessoas que estão caindo em golpes por conta dessa divulgação massificante em redes sociais, em vídeos, né? Inclusive tem até uma notícia que saiu de um grupo de mulheres que estavam dando golpe em Fortaleza, ofereciam preços baratos, abaixo do mercado, e foi até agora no mês de agosto que aconteceu isso. E as mulheres nunca recebiam dinheiro e o procedimento nunca acontecia. Não foi nunca executado. Então, como que a pessoa ela pode evitar cair num golpe desse? Ou verificando se quem está realizando, a clínica, o local, fazer essa eu acho que a primeira coisa é ela tratar direto com o profissional que ela vai realmente fazer o procedimento. Ou entendeu? seja, nada por telefone sem antes ter falado pessoalmente com quem vai fazer o procedimento. Exatamente, você tem que ter o contato, você tem que saber o médico, que as outras coisas que o CRM e o CFM sempre estão em cima, que são as agenciadoras de cirurgia, são as intermediadoras. Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque ela está te vendendo um produto que o médico mesmo nem... Como que eu vou lá e te vendo uma cirurgia do abdômen se o médico nem viu se pode fazer, se dá para fazer, se é uma cirurgia segura para você, se não é? E a paciente paga por aquilo, e aí?
Pelo preço. Aí chega lá, o médico executa o procedimento que ela comprou. A gente não está mexendo com peça, né? Não estamos mexendo com máquina, a gente está mexendo com seres humanos, vidas, entendeu? Então, é inadmissível você errar dessa maneira. Inclusive, esse golpe que teve lá em Fortaleza, foram cerca de 20 mulheres que caíram nesse golpe. Então, eu acredito, assim, que se existe essa demanda que estão aplicando esse golpe, porque existe uma demanda grande de pessoas que estão psicologicamente sendo influenciadas. Porque se não tivesse essa demanda, não teria esse golpe nessa especialidade. Se você pegar, de uma certa forma, a grande maioria da população, e eu estou falando de praticamente todos os... homem, mulher, criança que já tem um certo grau de... Sempre vai ter uma coisinha ou outra que ela vai estar querendo melhorar, entendeu? Então, todo mundo, de certa forma, quer alguma coisinha, porque você... um negocinho aqui... Algo que entendeu? incomoda. Mas você tem que saber procurar esse profissional e ter respaldo daquilo que você vai fazer, entendeu? Porque senão dá esse tipo de problema. E o barato sempre é uma coisa que você já tem que desconfiar em qualquer tipo de negociação que você for fazer, né? E nós temos também um assunto aqui, doutor, para a gente falar sobre as pessoas que utilizam o silicone industrial. Isso é crime. Então, são produtos que não são autorizados para o uso humano, tá? A gente teve um problema com as próteses de silicone que tinha a cápsula da prótese, era de um silicone medicinal, mas o que estava dentro da prótese era um silicone industrial, e isso já deu um problema terrível para a gente, entendeu? Porque o silicone industrial ele não está preparado para ser colocado em contato com o corpo humano. Existe hoje uma série de produtos que são reabsorvíveis ou que são biocompatíveis, tá? Que permite que essa cirurgia se tenha um risco de rejeição ou de complicação insignificante, mas tem que se respeitar aquilo que está autorizado para se usar, entendeu? Então, o silicone industrial, nem pensar, tá? E os outros, existe uma gama de produtos que estão sendo usados que também não são permitidos. Então, tudo isso tem que ser analisado. Pode, não pode? Hoje em dia, você acessa na internet lá, você acha tudo, pô. E como que o paciente pode verificar qual que é a prótese ideal para ele, o que serve, o que não serve? Porque o médico vai ofertar e como que o paciente vai saber se aquilo que ele está ofertando é realmente seguro para ele? Então, ele vai fazer... Ele pode fazer uma pesquisa pela internet. Ótimo. Ele pode procurar a Sociedade Brasileira. Essa prótese que estão oferecendo, você vai ter esse tipo de referência. A pessoa ela tem que ir atrás. Exatamente. E o próprio profissional, se for um profissional bem formado, ele está, de certa forma, garantindo aquele produto para o paciente, entendeu? Certo? Entendi. Porque não vai oferecer um produto que vai dar problema para o paciente. Sim, tá? entendi. A não ser que seja como aconteceu há anos atrás. A gente vendia um produto e o produto estava sendo, vamos dizer assim, alterado dentro da indústria. Então, aí todo mundo foi enganado, todo mundo, entendeu? Né, que adquiriu o produto. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa delicada, mas geralmente o profissional que está habilitado a fazer o procedimento, um profissional que tem todas as especificações, as especializações, ele vai usar um produto de qualidade, porque ele não quer que ninguém tenha problema com o procedimento que ele vai fazer, entendeu? Tá certo. Doutor Ulisses, antes da gente encerrar, fala pra gente então onde o senhor atende aqui em Cuiabá, então, como entrar em contato com o senhor. Aqui em Cuiabá eu atendo no La Provence, e a gente tem uma sala lá, o telefone é 999-7272. A gente também tem o site, tá? Tem site, tem Facebook. Se colocar lá Dr. Ulisses Hernandes vai aparecer. A gente tem o e-mail. Os pacientes que são do interior, a gente pode fazer já um adiantamento de avaliações através de um contato prévio por e-mail, nunca deixando de fazer a consulta física. Pessoalmente. Exatamente. O senhor atende Cuiabá e Tangará da Serra. Cuiabá e Tangará da Serra. Ótimo. Tá? Então tá bom, doutor Ulisses, obrigado pela sua participação no programa Provocações e por nos ajudar aqui com essas orientações aqui. Ok, eu estou à disposição de vocês. É um tema extremamente interessante, Se tivesse muito tempo, atual, muito tempo aqui. que tem que realmente ser debatido, para a gente diminuir esses riscos,
coisas que estão acontecendo por falta de, às vezes, orientação mesmo. E Entendeu? essa orientação não é só buscar no Google, não. Tem que ter um procedimento, né, passo a passo para a pessoa realizar um procedimento cirúrgico, não só fazer tudo de uma vez. Esquecer do imediatismo, que é outra coisa que interfere muito no resultado da cirurgia e nas coisas que as pessoas acabam se propondo a fazer. E tem que ter o conhecimento do pós, né? Exatamente. Por esse imediatismo, quer sair da clínica de cirurgia Isso. já colocando o biquíni para mostrar a prótese. E é onde dá problema também. É, porque tem também o procedimento pós. Todo. Como toda Tem cirurgia, muita né? cirurgia que depende muito mais do pós do que da cirurgia em si mesmo. Porque se ela não fazer o pós corretamente... Aí entra uma série de fatores, alimentação, cuidados com a postura, tipo de roupa e tudo mais, entra uma série de coisas. Que então, nós vamos conversar num outro momento. Com certeza, tá? Então tá bom, doutora Ulisses, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa Provocações. Obrigado a você, estou à disposição, tá? Tá certo, então o programa Provocações de hoje fica por aqui. Essa entrevista você confere também na nossa rede social e também no nosso site, tvmaisnews.com.br. Uma ótima noite para você. Vamos. TV Mais Canal 17.1 HD. Você que trabalha duro, sabe o peso que o Estado tem sobre o seu bolso. Wilson Leitão tem um projeto para reduzir a máquina pública, cortando altos salários e reduzindo o número de políticos no Brasil. Vai economizar do dinheiro do seu imposto mais de 5 bilhões em 4 anos. Dinheiro que pode ser todo revertido para a educação, saúde e segurança. Wilson Leitão, 456. Olá, você que está ligadinho na nossa programação da TV Mais, canal 17.1 em HD. Eu sou Misael Galvão e estou esperando você no nosso encontro marcado todos os dias, 12h30 de segunda a sexta. E o nosso programa popular sempre está recheado de boas notícias para te ajudar no dia a dia, aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. E você pode participar do nosso programa popular através do nosso Zap Popular, o 99677-5377, esse número que está na sua tela. Mande para cá a sua reclamação, participe do programa popular. É para isso que o programa popular está no ar. Não me disse que vai fazer em Mato Grosso o que fez em Cuiabá, mas a sua gestão deixou dezenas de obras inacabadas. São 25 só na área da saúde, como as unidades de saúde de Ribeirão da Ponte, Dr. Fábio, Ribeirão do Lipa, Jardim Passaredo, entre outras. Como alguém que se diz bom gestor pode tratar o dinheiro público dessa forma? Mauro, se for para fazer isso no estado inteiro, a gente agradece, mas não precisa não, tá? Né, de 75, 76,